Então, pessoal, vamos lá resolver o primeiro exercício, né, de cálculo estequiométrico, né, referente aí à aula do Centro de Mídias do dia 21 de setembro, né? Então, a primeira coisa é ler o exercício, tentar entender o que eu estou calculando, né? Então, vamos lá. Determine as massas de H2O e de H2 que completem adequadamente a tabela de acordo com a reação. Então, ele dá uma reação aí pra gente. Então, ele quer que a gente complete a tabela. Então, ele dá somente um dado lá na tabela, lá no final, que é uma quantidade em toneladas de O2. Então, a gente vai ter que completar a tabela até chegar naquele ponto. Primeira coisa é ver se a equação está balanceada. Aqui eu tenho o índice do oxigênio, como é 1, né? Não aparece, mas é 1. Eu tenho um oxigênio e lá eu tenho 2. Então, eu já vejo que a equação não está balanceada. Então, tem que começar balanceando, colocando os coeficientes nessas posições na frente de cada uma das substâncias. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu tenho um só, eu preciso que aqui eu tenha 2 oxigênios nessa substância, para empatar com os 2 que eu tenho do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui por 2, agora eu tenho 2 vezes 1 oxigênio, 2 oxigênios, e do outro lado eu já tenho 2 oxigênios. Só que o 2 que multiplica o oxigênio, ele multiplica também o hidrogênio. Então, vai dar 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E do outro lado eu só tenho 2. Então, eu preciso multiplicar por 2 para ter os 4 hidrogênios do outro lado. E a equação está balanceada. Então, a primeira linha a ser preenchida, ele vai perguntar quantas unidades de cada substância, né? O quantas unidades é a mesma coisa que o número de mols, mas é o número de vezes que cada uma dessas substâncias aparece na reação química. Onde não aparece nada aqui no oxigênio é porque é 1, né? Então vamos lá. Unidades de H2O são 2. Unidades de H2 são 2. Unidades de O2 é 1. Colocamos o 1 aqui. Agora eu preciso saber a massa em unidades de massa atômica, né? Então ele fornece a massa de cada um dos elementos participantes lá em cima. Então a gente tem que fazer as contas. Então, para o H2O, então eu tenho hidrogênio 2 vezes na fórmula, eu tenho oxigênio 1 vez na fórmula. Unidades da massa atômica que ele fornece é 1. Então 2 vezes 1 é 2. Oxigênio em massa atômica é 16. 1 vezes 16 é o próprio. Somando tudo vai dar 18. 18 unidades de massa atômica. Mas como na reação está trabalhando com 2 vezes essa fórmula, eu vou colocar aqui 36 unidades de massa atômica. H2 tem 2 hidrogênios, cada um valendo 1 unidade de massa atômica, vai dar 2 unidades de massa atômica. Só que como eu tenho 2 unidades dessa substância, então vou ter que multiplicar por 2 aqui, então vai dar 4 unidades de massa atômica. Oxigênio, O2, eu tenho lá do outro lado. O2, então é 2 vezes o oxigênio, que vale 16 unidades de massa atômica, 32 unidades de massa atômica. Como eu estou trabalhando com uma unidade só mesmo dessa substância, um mol só, então eu vou colocar aqui uma vez essa quantidade, que é 32 unidades de massa atômica. Então, se eu quiser trabalhar em gramas, é só eu reproduzir os mesmos números que representam a unidade de massa atômica em gramas. Eu posso ter essa mesma proporção 36 para 4 para 32 em qualquer unidade de massa que eu quiser. Então, eu posso escrever tranquilamente que 36 gramas, 4 gramas e 32 gramas. Agora, o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo o seguinte: quais vão ser as quantidades de H2 e de H2O para que eu possa obter 128
toneladas. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz representando de unidade de massa atômica diretamente em gramas, eu vou fazer do gramas para o toneladas. Então vou escrever assim, ó. 36 toneladas de H2O, 4 toneladas de H2O e 32 toneladas de H2O. Simplesmente, ó, eu reproduzi a mesma quantidade. Por quê? Independente da unidade de massa que eu esteja medindo, as proporções sempre serão as mesmas. Então eu vejo que para eu chegar de 32 em 128, eu estou multiplicando por 4. Olha só. 32 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, 128. Então, esses outros componentes da reação também vão ser multiplicados por 4, porque eles vão trabalhar na mesma proporção. Então, eu vou ter, então, para eles 4 vezes 4 aqui, que é 16 toneladas. E vou ter aqui, ó, 4 vezes 36 para o H2O. 4 vezes 36, a gente vai ter 6 vezes 4, 24. 4 vezes 3, 12. 2, 14. Então, 144 toneladas. Então, as quantidades que ele estava pedindo, que são representativas de eu obter 128 toneladas de O2, vão ser 16 toneladas de H2 e 144 toneladas do H2O. Tá ok?